Paz do Senhor, irmãos, amém? Eu queria que você se colocasse em pé, que você abrisse a palavra do Senhor no Salmo 23. E eu queria que você lesse comigo. Todos acharam? Vamos ler todos juntos? Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Queridos, quando o Senhor é o nosso pastor, nós sempre teremos dificuldades, mas Ele nos promete na palavra dEle que nós podemos andar pelo vale da sombra da morte, que nós podemos nos assentar à mesa com os nossos inimigos e que a bondade e o amor dEle andarão conosco todos os dias das nossas vidas e que nós habitaremos aqui nessa casa com Ele e depois lá no céu, nas moradas celestiais com Ele eternamente. Hoje eu queria fazer uma coisa diferente com vocês. Hoje eu queria que nós fizéssemos 2 orações. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado, se ela é uma dificuldade de ordem financeira, emocional, com a tua família, com os teus filhos, enfim, no teu trabalho, eu não sei qual é o problema que você tem passado. Mas nós vamos entregar agora esse problema ao Senhor. Se você falar, Nara, eu não tenho problema nenhum, tá, graças a Deus tá tudo indo bem, tá tudo tranquilo, você vai lembrar de alguém agora que tem algum problema, que esteja passando por alguma dificuldade, e você vai estender a tua mão na direção onde essa pessoa mora e vai interceder por essa pessoa. Eu vou fazer a minha oração aqui, você vai fazer a tua oração aí. Você que está em casa também, faça a tua oração aí. Nós vamos declarar que Jesus é o Rei dos Reis e que Ele pode quebrar todo jugo e que Ele pode quebrar todas as armadilhas e todo o laço do passarinheiro e tudo aquilo que Satanás tem lançado ou sobre a tua vida ou sobre a vida de alguém próximo a você. Nós vamos declarar que Ele pode, que Ele vai quebrar isso, amém? Vamos orar, então você pode ou colocar a mão sobre você, não se sinta envergonhado, ou estender a mão sobre a casa onde a pessoa mora, amém? Querido Deus e Pai, Senhor, nós louvamos a Ti, Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor. E nesta manhã, Senhor, nós queremos interceder, Deus, por pessoas, Senhor, que estão presas, Senhor, nas mãos de Satanás, Deus. Pessoas, Senhor, que estão, Senhor, amarradas, Senhor, com a sua vida, Senhor, entrelaçadas, Pai, que não tem ânimo, Senhor, para Te buscar, Deus, que não tem ânimo, Senhor, Deus, para louvar a Ti, Paizinho querido, e nós declaramos agora, Senhor, que todo jugo, Senhor, que Satanás tem lançado, Senhor, sobre essas vidas, Senhor, seja quebrado agora em nome de Jesus, Paizinho querido, que todo laço de morte, Paizinho querido, bata em retirada, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos da Tua paz, Senhor, nós declaramos o Teu amor, Deus, assim como diz a Tua palavra, Senhor. Nós declaramos, Senhor, o Teu senhorio, Deus, sobre essas vidas, Pai. Ah,
Deus, que o Senhor faça um milagre, Pai, que o Senhor opere, Deus, porque o Senhor pode todas as coisas, Pai. Aquilo, Senhor, que nós não podemos, Senhor, onde nós não podemos ir, Deus, aquilo que nós não podemos fazer, Deus, o Senhor pode, Deus, e é por isso, Deus, que nós clamamos a Ti, Deus, e é por isso, Senhor, que nós pedimos a Ti, Deus, porque o Senhor, Deus, pode todas as coisas, Senhor. Então intervenha, Senhor, em favor dessa família, Senhor, e quebre agora, Senhor, todo laço, Senhor, toda armadilha, Senhor, tudo que Satanás tem lançado, Senhor, sobre essas vidas, Pai, que sejam quebradas agora na autoridade do Teu nome, Pai, querido. Pai, em concordância, Senhor, nós levamos a Ti, Senhor, todas as orações, todos esses pedidos, Pai, que a Tua igreja, Senhor, que os Teus filhos, Senhor, estão fazendo agora, Senhor, e pedimos, Pai, que o
misericórdia nos alcança todos os dias, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Amém, irmãos. Amém. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém? Irmãos, Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Não perca isso, amém? Não perca isso. Irmãos, hoje a gente vai falar sobre quebrar as fortalezas na nossa família, amém? Eu creio que a nossa família é o que nós temos de mais importante nessa terra. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Gênesis 12, 3. Eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje, mas eu não quero ser muito longo. Amém? Gênesis 12, 3 diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus, nós queremos te glorificar por esse dia, queremos te exaltar, Senhor, porque o Senhor é um Deus de gerações, Pai, o Senhor é um Deus que tem prazer em abençoar as famílias, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, que essa manhã, Pai, o Teu Espírito Santo possa estar aqui, ó Deus, e que o Senhor seja glorificado, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus, que o Senhor possa nos dar estratégias, Pai, que o Senhor possa mudar, ó Deus, as nossas vidas nessa manhã, Deus. Que nós possamos, ó Deus, entender, ó Deus, o poder que nós temos no Senhor, Pai, o poder que nós ganhamos através do sacrifício de Jesus na cruz, Pai, e o que nós precisamos fazer, ó Deus, para viver a Tua plenitude, Deus, para viver, ó Deus, as Tuas vitórias na nossa vida e na nossa família, Paizinho. Abençoa essa manhã, Deus. Esteja aqui conosco, Paizinho, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Fiquem à vontade.
Irmãos, descobrir a história dos nossos antepassados, as coisas que os nossos pais fizeram, que os nossos avós fizeram, é extremamente importante para a gente entender o porquê de muitas coisas acontecem na nossa vida hoje. Amém? O objetivo do nosso culto hoje é que a gente que nós possamos entender que nós precisamos mapear a nossa vida, mapear as coisas... Obrigado, irmão. Mapear as coisas que aconteceram na história da nossa família, para poder potencializar algumas coisas e quebrar outras que precisam ser quebradas. Amém? Precisamos entender que o legado que nos foi deixado, ele influencia diretamente as coisas que nós fazemos hoje. Tudo que foi feito pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos tataravós, influenciam na nossa vida hoje. Todas as coisas boas e ruins que eles fizeram são passadas de geração para geração, e eu quero que a gente entenda isso um pouco nesse dia. Irmãos, herança no dicionário Aurélio diz o seguinte: aquilo que se herda ou se deve herdar, o que se transmite com o sangue, legado, domínio, hereditariedade, ou seja, herança é o direito ou condição que passa de pai para filho, de geração para geração. Irmãos, herança é tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais e vamos passar para os nossos filhos. Dessa forma, a gente entende que herança é a transmissão ou sucessão de patrimônio, sejam eles bens, direitos ou obrigações. Eles podem ser físicos e espirituais e que passam de pais para filhos, que passam de gerações a gerações. Então, nós dividiremos herança em duas partes, amém? Heranças genéticas e heranças espirituais. O que é herança genética? É toda a informação que é repassada através do DNA. É toda a informação que nós recebemos dos nossos pais através do nosso sangue. A cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos, a cor dos nossos cabelos, se nós seremos altos, baixos, apesar que na minha geração isso deu uma falhada, porque meu pai orava muito para eu crescer, e eu cresci um pouco mais do que ele, mas herança genética, irmãos, é tudo aquilo que nós herdamos dos nossos pais, fisicamente falando. Amém? É tudo aquilo que vem através do nosso sangue. Quando o espermatozoide do nosso pai entra no óvulo da nossa mãe, a junção desse DNA, a junção desses dois DNAs nos formaram, e é o que nós temos hoje fisicamente. Amém? Isto é herança genética. É uma coisa que nós não temos controle. Nós não temos como modificar isso. Eu não tenho como pegar hoje meu sangue, eu sou O positivo, não, agora eu quero ser AB. Não existe essa possibilidade. Amém? Por quê? Porque a minha genética, que eu herdei dos meus pais, fez eu ser O positivo. Por outra banda, herança espiritual. O pastor Jorge Linhares, no livro Bênçãos Hereditárias, ele definiu a hereditariedade como uma bênção ou uma maldição. Algo que acontece conosco e que já aconteceu com nossos avós, nossos pais, e pode acontecer com nossos filhos e nossas filhas. Amém? Ou seja, hereditariedade pode ser um positivo, uma bênção, ou negativo, uma maldição. E nós precisamos ter isso muito claro na nossa vida. Nós podemos abençoar as futuras gerações ou nós podemos amaldiçoar elas. Em Êxodo, no capítulo 20, consegue abrir para mim, irmão? Êxodo 25, versículos 5 e 6. Deus está transmitindo a Moisés os mandamentos para o povo de Israel. Amém? E nos versículos 5 e 6, Deus revela quais as consequências da obediência ou da desobediência às suas ordenanças. (25) e 6. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Amém? E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Irmãos, Deus é um Deus de gerações e eu quero que você grave isso hoje. Deus tem prazer em abençoar as nossas gerações, mas Deus é um Deus justo. Amém? A Bíblia diz que Ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, o que eu faço hoje pode influenciar a vida dos meus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Amém? Para a gente entender a importância das coisas que nós fazemos.
Assim como as iniquidades dos meus tataravós podem me visitar hoje. É isso que a Bíblia diz. Mas diz também no versículo 6, que Deus tem misericórdia a milhares dos que amam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Da mesma forma que Deus é justo acerca do pecado, Ele é infinitamente mais justo acerca do amor e da obediência a Ele. Amém? A herança espiritual, portanto, está ligada à obediência ou não à palavra de Deus. Quando nós decidimos obedecer a Deus, nós trazemos a palavra, todas as bênçãos que tem a Bíblia na nossa vida. Assim como quando nós decidimos não obedecer a Deus, nós trazemos todas as maldições que tem lá para nós. O pastor Robson Rodovalho, no livro Bênçãos e Maldições, define bênção como o bem em ação e maldição como o mal em ação. Quando nós abençoamos as pessoas, nós declaramos que o bem haja na vida dela, e quando nós amaldiçoamos as pessoas, nós declaramos que o mal, nós declaramos que o mal agirá na vida dela. Então, a forma como nós agimos em relação às ordenanças dadas por Deus através de Moisés determinam se decidiremos colocar a bênção ou a maldição em prática nas nossas vidas. Amém? Nós precisamos ter isso muito claro. Todas as decisões que nós tomamos têm consequência, positivas ou negativas. Todos estão entendendo? Amém? Dentro desse entendimento, percebemos que muitos dos nossos comportamentos e a maneira como encontramos a nossa vida hoje vem de decisões que nossos pais e nossos avós tomaram. Daí você vai falar assim, tá, mas e aí? O que eu faço? Nós temos como quebrar isso. Amém? Nós temos como mudar a rota da nossa vida. Nós temos como modificar isso. O apóstolo Paulo nos mostra, em Romanos 8, 15 ao 17, eu vou pedir para o Luan abrir também, que através do sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos modificar o nosso futuro, nós podemos modificar a direção da nossa vida. Amém? Quando Jesus se dispôs, irmãos, a morrer na cruz por nós, Ele nos deu a chave para que nós pudéssemos modificar o nosso futuro. Amém? Para que nós pudéssemos modificar para onde nós estávamos indo. Romanos 8, 15 a 17. Porque não recebestes o espírito da escravidão. Amém? Quando Jesus morreu na cruz, nós não recebemos mais o espírito de escravidão que nós recebemos, que nós herdamos dos nossos pais através do pecado, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 17, irmão. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, irmãos? Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós ganhamos a chave, nós ganhamos a senha para poder mudar o nosso futuro, para poder, em vez de continuar carregando maldições para as nossas gerações, nós podemos abençoar elas, nós podemos modificar isso. Então, irmãos, hoje é um dia para nós mapearmos a nossa vida. Amém? Tudo que Deus vai falar com você hoje, irmãos, Ele tem falado comigo durante todos esses dias que eu tenho preparado essa pregação. Nós precisamos mapear a nossa vida. Todos nós temos pecados, irmãos. Todos nós pecamos todos os dias. Só que Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser libertos do pecado. E nós precisamos tomar posse disso. Amém? Então, Deus quer dar um novo tempo para as nossas vidas, um novo tempo para a nossa geração. Ontem nós tivemos culto de homens, irmãos, ali na chácara, e nunca foi tão real a volta de Cristo. Nós falamos um pouco disso ontem lá. O Bispo Nino trouxe uma palavra curta, mas cirúrgica. Nunca esteve tão próximo à volta de Cristo. Irmãos, e o diabo sabe disso. Ele sabe que Jesus está voltando. E irmãos, pasmem, o diabo entende isso muito melhor, dá muito mais valor para isso do que nós. Ele sabe que o prazo para ele levar as pessoas para o inferno está acabando. Ele sabe que isso está no final. Então, ou a gente toma posição, a gente cria vergonha na cara e serve a Deus de verdade, ou a gente vai perecer. Amém? Ou misericórdia.
mas a gente tem que cuidar disso. Então a Bíblia nos ensina, irmãos, em Atos 3,19, que o arrependimento traz a cura e o cancelamento dos nossos pecados. Então como que eu posso mudar a minha vida de maldição para a bênção? Me arrependendo. Mas irmãos, vou me arrepender dos pecados dos meus pais, dos meus avós, dos meus tataravós? Sim, é a única forma de nós quebrarmos as maldições. Amém? Nós precisamos pedir perdão pelos pecados dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós. E nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Nem tudo que acontece na nossa vida é culpa dos nossos pais, irmãos, ou é culpa dos nossos avós ou dos nossos tataravós. Muitas das coisas que acontecem hoje é nossa culpa. São coisas que nós estamos deixando de maldição para os nossos filhos. E nós precisamos entender que ou nós mudamos a vida, ou nós mudamos a rota das coisas, ou isso vai continuar acontecendo. Irmãos, bênçãos, herança espiritual pode ser dividido, como eu falei, em bênçãos hereditárias e maldições hereditárias. Amém? Bênçãos hereditárias, em Isaías 44, 3 e 4, o profeta nos conta a promessa de Deus sobre a nossa vida para derramar o Espírito Santo sobre nós. Sabe, irmão, eu vou usar você bastante hoje. Bastante versículo que eu vou precisar que você abra. Isaías 44, 3 e 4. Diz assim, ó, porque enquanto ele abre, eu vou lendo aqui. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém? A promessa que Deus fez, quando Deus fez a promessa para Abraão, ele falou assim, em ti serão benditas todas as nações da terra. Amém? Isso é uma bênção que nós precisamos tomar posse. E se está na Bíblia, eu posso tomar posse dela. Amém? De novo, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Irmãos, Deus tem prazer em nos abençoar. Amém? O pastor Jorge Linhares define bênção como um vocábulo que também significa conceder poder a alguém. Quando você está abençoando uma pessoa, você está concedendo um poder para ela. Para alguém alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, felicidade e sucesso. Todas as vezes que abençoamos alguém, estamos ministrando multiplicação e sucesso em sua vida. Amém? Essas também são as bênçãos que recebemos de nossos antepassados e que podemos e devemos multiplicá-las na vida das nossas gerações futuras. A partir do sacrifício de Jesus, como eu falei, nós nos tornamos co-herdeiros de Cristo. E essas bênçãos automaticamente repassam para a nossa vida, desde que a gente tome posse dela. Amém? Nós precisamos, irmãos, aceitar Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. E principalmente, precisamos aprender a servir a Cristo da forma correta. Amém? Ontem o pastor falou lá no culto sobre a história dos anjos e demônios e a pessoa que estava em cima do muro. Eu já contei essa história aqui, acredito que todo mundo saiba, mas eu vou contar de novo, porque tem pessoas em casa nos assistindo que talvez não tenham visto essa história ainda. Diz a história que o cara chegou na hora de decidir se ele iria para o céu e o inferno. Ele estava sentado em cima do muro. De um lado era o inferno, do outro lado era o céu. Ok? Os demônios estavam lá fazendo bagunça e tal, e olhavam para ele e falavam, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E ele olhava para o céu e via que os anjos estavam tranquilos, calmos, e ninguém chamava ele para vir para o céu. E daí ele olhou assim para os anjos e falou, por que vocês não me chamam para vir para o céu? Por que os demônios estão aqui desesperados, me chamando para ir para o inferno, tentando me levar para lá de tudo quanto é jeito, e vocês estão aí, esperando que eu tome uma decisão? E o anjo olhou para ele e falou assim, irmãos, não é o contrário. Eu vou voltar à história então, irmãos. Vocês deletam o que eu falei e vou recomeçar a história. Eu troquei a história. Amém, irmãos? Irmãos, diz que o homem estava em cima do muro. E agora eu me perdi na história agora. O muro, mas calma, mas eu ia chegar nessa parte ainda. Vocês estão muito ansiosos. Tá, o pessoal que está em casa não entendeu nada agora. Irmãos, o irmão que está pregando não entendeu, ele errou a história que ele ia falar para vocês. Então ele vai recomeçar agora, amém? Existe uma história, irmãos, que tinha um homem em cima do muro, tentando
decidir entre o céu e o inferno. Amém? Quando ele olhava para o inferno, irmãos, os capetas estavam todos lá, fazendo bagunça e chamando ele para vir para o céu. Deixa eu contar a minha história, por favor. Muito obrigado. Amém? Obrigado. E daí, irmãos, vocês querem pregar, meus queridos? Não. Domingo que vem, pastor, tem 5 irmãos ali que querem pregar. Você faz uma lista aí, vai. Amém? E daí, irmãos? Vocês fazem o irmão se perder tudo aqui dentro, Senhor. O irmão já não está acostumado a pregar todo domingo, vocês fazem o cara ficar mais perdido que segue um tiroteio. Amém. Glória a Deus. Irmãos, voltando à minha história, tentativa de contar a minha história. O diabo, os capetas estavam lá chamando o cara para descer do muro e ir para o inferno. Amém? Do outro lado, os anjos estavam lá esperando ele tomar uma decisão. Ele olha para os anjos e pergunta assim: por que o diabo fica aqui tentando me levar para o inferno de tudo quanto é jeito, me chamando e querendo me levar para lá, e vocês simplesmente não falam nada, vocês ficam aí esperando que eu me decida? Até que um anjo olhou para ele e falou assim: irmão, a partir do momento que você está em cima do muro, você já está no inferno. Você já tomou a tua decisão. Porque quando nós queremos servir a Deus, nós não ficamos em cima do muro. A nossa decisão já está tomada. Nós queremos o céu e nós não ficamos brincando de ser crente ou não. Amém? Irmãos, o que eu quero, depois de muitas tentativas, conseguir contar a minha história para vocês, o que eu quero que vocês entendam com isso? Nós não podemos ficar brincando de ser crente. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo. Não existe essa de, hoje eu vou na igreja, amanhã eu vou para a balada. Ou hoje eu vou servir a Deus, amanhã eu vou olhar para a mulher do vizinho. Não existe isso. Ou eu sirvo a Deus em 24 horas do meu tempo, ou eu estou em cima do muro e eu vou para o inferno. Servir a Deus não é brincadeira. Servir a Deus não é uma opção. Quer dizer, é uma opção, nós decidimos ou não. Mas a partir do momento que eu decido servir a Deus, a minha decisão ela não pode voltar atrás mais. Ela não pode mais ser talvez, se, não. É sim ou não. Amém? A Bíblia diz que Deus vomita o morno. Sabe o que é isso, irmãos? É o crente Raimundo. Quem já ouviu falar da história do crente Raimundo? Posso contar agora? Obrigado. Quem já ouviu falar da história do crente Raimundo? Sabe o que é o crente Raimundo, irmãos? É aquele irmão que tem um pé na igreja e um pé no mundo. A gente nunca sabe se ele vai se firmar na igreja ou se ele vai se firmar no mundo. Irmãos, o crente Raimundo, ele já decidiu que ele quer ir para o inferno. Ele já decidiu que ele não quer Deus. Amém? Nós não podemos, eu falei para o Márcio ontem, a gente estava voltando da chácara, eu falei para o Márcio ontem, eu falei, servir a Deus é igual um casamento. Eu não posso estar casado com a minha esposa e ficar pensando na mulher do vizinho. Sabe por quê? Porque uma hora ou outra eu vou escorregar. E quando eu escorregar, meu casamento acabou. Eu não posso ficar querendo Deus e ficar pensando nas coisas do mundo. Porque uma hora vai aparecer alguma coisa no mundo que vai ser cobiçável aos meus olhos. E eu vou cair e eu vou perder a minha salvação. É fácil isso, irmãos? Não é. Eu peco todos os dias igual você, irmão. Mas eu preciso lutar contra isso todos os dias. A Bíblia diz que nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós precisamos tomar posse disso. Amém? Voltando para a pregação. Abençoadinhas. Irmãos, Deus é Deus de geração. Quando Deus apresentou a Moisés no deserto de Midian, no livro de Êxodo 6,16, ele se autodenomina como eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Irmãos, será que daqui 20, 30, 50, 100 anos, Deus vai poder se apresentar como o Deus do Milton Filho, e do Milton Neto e do Luca? Será? Nós precisamos marcar a nossa geração, irmãos. Nós precisamos marcar a vida das pessoas, amém? Como exemplo de bênçãos familiares que devemos tomar posse, podemos citar a herança de uma vida saudável. Todos querem ter uma vida saudável, amém? Todos querem ter um bom nome, amém? Irmãos, não tem nada, grave isso, não tem nada que vale mais nessa terra do que o teu nome. Não existe nada que vale mais, o teu nome vale muito mais do que dinheiro. Amém? As pessoas saberem, fulano de tal, nele eu posso confiar, porque ele é um cara honesto, vale muito mais do que ter dinheiro. Ele é um cara íntegro, ele tem caráter, vale muito mais do que qualquer dinheiro do mundo.
Amém? Quantas pessoas que a gente vê na história que são riquíssimos, mas volta e meia estoura um processo de corrupção, o cara foi preso, para que adiantou ele ter o dinheiro que ele tem? Mas ter um bom nome faz toda a diferença. Amém? Em Deuteronômio, voltando, ter a herança de um bom nome, herança financeira, herança familiar, herança cultural, herança moral e principalmente estar intimamente ligado a todas as outras, herança espiritual. Irmãos, qual é a bênção que eu quero deixar para os meus filhos? Como eu falei, um bom nome vale muito mais do que dinheiro. Agora, um bom espírito vale muito mais do que todas as coisas. Amém? A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Amém? Que Daniel tinha um espírito excelente. Tudo o que ele fazia era excelente. Nós temos um espírito excelente, irmãos. Basta nós tomarmos posse disso. Amém? Bênçãos, irmãos, são, como eu falei, é o bem em ação. Vamos decidir abençoar as nossas gerações. Vamos decidir abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Em Deuteronômio 7:9, podemos ter o real significado de até onde alcançam as bênçãos hereditárias e como Deus tem muito mais prazer em bênçãos do que em maldições. Olha lá, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Irmãos, vocês lembram quando a gente falou de maldição? Era até a 3ª e 4ª geração, amém? Quando é bênção, Deus guarda até 1000 gerações. Amém, irmãos? Para a gente entender que Deus tem muito mais prazer em abençoar do que em nos punir. Basta nós decidirmos fazer o certo em vez de fazer o errado. Amém? Todos entenderam o que é bênção? Apesar dos nossos percalços da nossa história, todos entenderam? Amém? Amém. De outro lado, irmãos, maldições hereditárias. O que são maldições hereditárias? A Bíblia nos traz o seguinte relato em Gênesis 2:9. Diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Todos conhecem a história de Adão e Eva? Deus fez uma árvore, 2 árvores na verdade, uma que era da vida, a árvore da vida, e a outra a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele disse para o Adão e Eva, falou, vocês podem comer de tudo que tem aqui, de todas as árvores, vocês podem se servir à vontade, mas daquela árvore vocês não encostem nela. Porque quando vocês encostarem nela, vocês vão morrer. O que eles fizeram? Todos conhecem a história. A serpente veio, buzinou na orelha da mulher. A mulher veio, comeu, buzinou na orelha do homem. O homem foi e comeu. E aqui chegamos nós. E cá estamos. Por causa desse pecado, por causa dessa desobediência, todas as gerações após Adão e Eva foram amaldiçoadas. Deus amaldiçoou a mulher e disse assim, Gênesis 3,16, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Como também amaldiçoou o homem, e disse, e Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e abrolhos também te produzirão, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém? Irmãos, a partir do pecado de Adão e Eva, todas as próximas gerações foram amaldiçoadas. Hoje, sabe por quê? Agora, não é para você ficar bravo com Adão, tá bom, irmãos? Mas sabe por que você tem que trabalhar hoje igual um cavalo toda semana para poder pôr comida em casa? Por causa de Adão. Sabe por que, mulher, que você tem dor de parto quando você vai ter o neném, você dói? Por causa de Eva. A minha esposa, ela teve 2 cesáreas, ela fez 2 cesáreas. Por quê? Porque a gente queria parto normal no primeiro filho, no Milton Neto. Uma semana antes de nascer o neném, a gente foi fazer a ecografia, o médico falou assim, brincando com a gente, vocês querem fazer parto normal ou cesárea? Dela, eu quero tentar cesárea, doutor. Ele olhou para a cara dela e começou a dar risada. Você tem certeza? Eu quero tentar o parto normal, desculpa. Você tem certeza? Daí ela, tenho. Por quê? Porque a criança pesa quase 5 quilos. Nesse momento nós decidimos que ela ia ter cesárea, que ela ia fazer cesárea.
Amém, irmãos? Mas isso tudo é culpa de Eva. E nós precisamos entender, irmãos, como eu falei, que um pecado de Eva, lá no Éden, lá atrás, nos trouxe hoje a ter que trabalhar para poder comer, suar para poder comer e muitas outras coisas. A mulher tem que ter dor de parto. E muitas das consequências que nós vivemos hoje são culpa de Adão e Eva lá atrás. Eu às vezes costumo viajar, irmãos, eu fico pensando, o que seria de nós se Adão e Eva, quando Deus veio confrontar eles, a gente vai falar assim, Deus, eu pequei, me perdoa, e se tivessem se arrependido realmente do que eles tinham feito. Como seria a nossa vida hoje? O que teria mudado? Eu às vezes dou uma viajada, mas é uma coisa que eu viajo. Mas com certeza seria muito mais fácil do que é. Porque Deus, Ele é misericordioso. Amém? No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, retrata a relação espiritual existente entre pais e filhos. Pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aquele é o versículo que a gente leu um pouquinho antes. Existe uma transmissão de heranças espirituais passadas de geração em geração. Amém? O texto diz que Deus permite que a família da pessoa sofra as ações dos espíritos demoníacos que induziram os antepassados delas a pecar. A Bíblia diz que os demônios, que os meus pais pecaram e não se arrependeram, que Deus permite que esses demônios se apossem da minha vida e façam eu cair no mesmo pecado que eles pecaram. Irmãos, isso é muito forte, isso é muito profundo. Sabe por quê? Porque como eu falei, nós pecamos todos os dias. Vai de nós decidir se nós queremos continuar a amaldiçoar e ser amaldiçoados, ou se nós queremos continuar a abençoar e ser abençoados. Amém? Nós precisamos entender que isso é muito sério para nós. Que isso pode mudar a nossa vida de uma forma maravilhosa. Os filhos são marcados e moldados pelos espíritos que agem sobre os pais. E irão demonstrar as mesmas tendências quanto a vícios e a comportamentos. Irmãos, quando a gente pega a história, não é muito normal, a mãe se divorciou, a filha se divorciou, a neta se divorciou, isso não é muito normal na história? O mesmo espírito que agiu na vida da avó, da mãe no caso, agiu na vida da filha e agiu na vida da neta. Isso é muito comum. O meu pai teve problema de falta de caráter, ele roubava as coisas, o filho rouba e o neto rouba. Por quê? Porque é um espírito que vem agindo de geração em geração. Nós precisamos entender que nós temos poder para mudar isso. Amém? Através de quando Jesus morreu na cruz, Ele nos deu poder para mudar isso. Não é porque o meu pai tinha 5 mulheres, que eu preciso ter 5 mulheres, que os meus filhos precisam ter 5 mulheres. Eu preciso decidir mudar a história da minha vida. Eu preciso decidir tomar posse das bênçãos de Deus para nós. Esse tipo de atuação, como falei, é denominado de espíritos familiares, por atuarem em toda uma linhagem ou em determinadas pessoas de uma árvore genealógica. Às vezes, os espíritos pulam uma geração. Aconteceu com a avó, não aconteceu com a filha, mas aconteceu com a neta. Aconteceu com o pai, não aconteceu com o filho, mas aconteceu com o neto. E assim por diante. Nós precisamos mapear a nossa vida para poder quebrar isso. Amém? Como exemplo de áreas que sofrem essa perseguição de espíritos familiares, podemos citar a área financeira, dívidas constantes, fracassos repetidos, perdas repentinas, área familiar, comportamentos e vícios, divórcio, desestrutura na família, área de saúde, doenças repetidas ou crônicas, sem diagnóstico médico, cirurgias constantes, e a área espiritual, tentações com mais frequências em algumas áreas específicas, sexual, mentira, roubo. Irmãos, quando você começa a olhar para a tua vida, você vê coisas que você tem mais dificuldade de se livrar do que outras? Muito provavelmente é algum espírito, de algum pecado, de algum antepassado seu, que você não consegue se livrar dele enquanto você não mapear isso e pedir que a misericórdia de Deus alcance você nessa área. Amém? As maldições entram através do pecado. Porém, logo após a queda do homem, Deus providenciou o livramento. Você vai falar assim, nossa, você está me dando um monte de notícia ruim. Mas eu vou te dar uma notícia boa agora, que que modifica toda a notícia ruim. Amém? Porque se pela ofensa de um só homem, Adão, a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém? Quando Jesus saiu
da qualidade de Deus e se sujeitou a vir viver como homem e morreu na cruz por nós, ele aniquilou todo o pecado que existia na terra. Amém? Ele nos deu a chance de nos arrependermos das coisas que nós fazemos errada e termos uma nova vida em Cristo Jesus. E decidirmos ter uma nova vida em Cristo. Irmãos, Jesus não precisava ter vindo. Jesus não precisava ter vindo. Mas ele, por amor a mim, por amor ao pastor Ari, por amor a Maria, ao Milton Neto, ao Léo, que nem pecado tem, porque são crianças. Mas por amor a eles, ele decidiu vir à terra. Por amor a você, Deus decidiu vir à terra. Amém? Jesus, quando ele vem para a terra, ele se sujeita a morrer. Ele se sujeita a ser crucificado. Irmãos, era Jesus. Ele podia falar assim, sabe o quê? Não vou e pronto. Vou ficar aqui de boa. O homem pecou, o homem que responda pelos pecados dele. Ele podia ter falado isso, ele era de Jesus. Mas ele falou assim, não. Porque se eu não for, todos eles estão condenados. Todos eles vão para o inferno. E eu quero eles aqui. Eu quero eles aqui no céu. Amém? Irmãos, se uma pessoa está em Cristo, ela é uma nova criatura. Isso que diz a palavra. Nós precisamos firmar os nossos pés em Cristo. Firmar os nossos pés na rocha. A palavra de Deus tem que ser enraizada no nosso coração. E qual que é a única forma disso acontecer? Qual que é a única forma disso acontecer, irmãos? Só se a gente buscar a Deus. Só existe uma forma de você conhecer. Quando a gente está na faculdade, quando a gente está trabalhando e a gente quer ser bom no que a gente faz, o que a gente faz? A gente estuda. Tem como passar numa prova difícil sem estudar? Tem? Não tem como a gente ter comunhão com Deus, a gente ter intimidade com Deus sem ler a palavra, sem orar, sem buscar a Deus. Não tem como, irmãos, isso é impossível. Amém? Não tem como eu ter intimidade com a minha esposa se eu não ver ela, se eu não conversar com ela, se eu não entender o que passa no coração dela. Da mesma forma, não tem como eu entender o que passa no coração de Deus se eu não ler a palavra dele. Amém? Se eu não buscar o que ele tem para mim. Nós precisamos entender que a única forma de nós nos livrarmos das maldições é buscando a Deus. É lendo a palavra de Deus, é tendo intimidade com Deus. A Bíblia diz em Isaías 53, 4 e 5, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, Jesus não tinha pecado. Jesus foi o único que veio para a terra e não pecou. Amém, irmãos? E mesmo assim, ele se sujeitou a morrer por nós. E a Bíblia diz, como eu li agora, que ele levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores. O castigo que estava sobre nós, Jesus levou com ele na cruz. E nós precisamos tomar posse disso. Amém? Hoje é muito normal a gente falar, todo mundo é filho de Deus. Irmãos, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que todos somos filhos de Deus. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus. Para sermos filhos de Deus, nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos declarar Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros junto com Cristo. Amém? Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Jesus removeu todo o pecado da nossa vida, mas nós precisamos tomar posse disso. João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, qual que é a forma que eu consigo quebrar as maldições da nossa vida? Confessando os pecados. Irmãos, o arrependimento é quando nós realmente nos arrependemos de ter feito alguma coisa. Arrependimento não é tipo assim, hoje eu traí minha esposa. Puxa, não podia fazer isso, amanhã eu vou lá e traio de novo. Não podia, amanhã eu vou lá e faço. Isso não é arrependimento.
Eu posso ter pedido perdão umas 3 vezes que eu fiz isso, mas eu não me arrependi disso. Eu fiz de novo, e de novo, e de novo. E se eu não me arrepender, eu vou fazer de novo. Amém? Nós precisamos nos arrepender das coisas que a gente carrega. Irmãos, maldição, pecado é uma coisa que nós vamos carregando, e isso vai nos deixando pesado, isso vai dificultando a nossa caminhada, isso vai dificultando que a gente consiga avançar em Cristo. Nós precisamos entender que através do arrependimento, através do perdão dos nossos pecados, nós deixamos a nossa vida mais leve. Nós deixamos a nossa vida o nosso fardo mais leve para ser carregado. Amém? E a gente só consegue fazer isso através da confissão e do arrependimento. A Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe forma de nós conhecermos a verdade sem estudarmos a Bíblia. Amém? Irmãos, a Bíblia é um livro tão gostoso de nós lermos. Sabe por que a gente não lê, irmãos? Por falta de prática. Falta de fazer isso comum na nossa vida. Todo mundo gosta de história, não gosta? Todo mundo, em alguma época da vida, assistiu novela, não assistiu? Por que a gente gosta de filme? Por que a gente gosta dessas coisas? Porque tem história. Porque a gente aprende através das histórias. Irmãos, a Bíblia é um livro cheio de histórias. De pessoas carnais, igual a eu e você, que conseguiram vencer em Jesus. E por que a gente não lê a Bíblia? Por falta de prática. Começa lendo um versículo por dia. 2, 3, 5, quando você vai ver. Quando você pegar uma história que você se interessar, você vai ver que você vai querer ler a história inteira. Às vezes a história vai demorar 3, 4 capítulos, mas você vai querer ler a história inteira. Por quê? Porque é gostoso ler. E quando você começa a ler a Bíblia começa a fazer parte da tua vida. Aquelas histórias começam a entrar no teu coração e você começa a querer ser igual aqueles homens. Né? A gente fala assim, mas as histórias da Bíblia aconteceram numa outra época. Verdade. É verdade. Mas quantas vezes nós precisamos decidir não nos prostrarmos aos ídolos da Babilônia e sabendo que como consequência disso talvez a gente vai perder o emprego, talvez a gente vai ser jogado na fornalha, ou talvez a gente vai ser jogado na cova dos leões. Quantas vezes nós precisamos fazer isso hoje em dia? Todo dia eu preciso fazer isso. Todo dia eu preciso decidir se eu vou fazer o bem ou o mal, se eu vou fazer o certo ou o errado, se eu vou servir a Deus ou se eu vou servir ao mundo. É exatamente a mesma história. Então nós precisamos tomar exatamente a mesma decisão que esses homens tomaram. Amém? Irmãos, eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar a título de curiosidade. Teve um geneticista, todo mundo sabe o que é geneticista, não? Geneticista é a pessoa que estuda a genealogia humana, ela estuda os genes do ser humano. Tá? Então, teve um geneticista americano chamado Jim Hammer, que ele, estudando o corpo humano, ele descobriu que existe no corpo humano um gene de Deus. Deus, quando criou o homem, ele colocou em nós uma como que eu posso dizer? Uma pré-vontade, digamos assim, de ter relacionamento com o espiritual. Amém? Quando o homem foi criado, Deus queria que ele tivesse relacionamento com Deus. Deus criou o lado espiritual no homem, e ele criou um gene que está dentro do DNA humano, que foi feito para isso. E os estudos dele mostraram ok? Foi feita uma pesquisa. Benjamin Jukes pesquisou os descendentes deles e o que eles se tornaram. Jonathan Edwards era um teólogo, foi considerado um dos maiores filósofos norte-americanos, e a pesquisa que ele fez alcançou 1.394 de seus descendentes. E ela teve o seguinte resultado: 3 deles se tornaram marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaques, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. Essa era a descendência do cara. Os descendentes de Jonathan Edwards não custaram um único dólar para o governo americano. Um cara que serviu a Deus e entendeu que as decisões que ele tomava abençoariam as gerações dele. Teve uma geração de pessoas extremamente abençoadas, extremamente desenvolvidas, extremamente fortes,
dentro da sociedade americana. Por outro lado, esse rapaz também estudou a vida de Max Jukes, que era um ateu, um famoso ateu, a história diz assim, um famoso ateu contemporâneo a Jonathan Edwards, o qual frequentemente atacava os discursos, a ideologia e as pregações de Edwards. O ateu viveu uma vida sem princípios, casou-se com uma jovem incrédula e também deixou um legado para os seus descendentes. Vocês querem saber qual é o legado dele? 310 dos descendentes dele morreram como indigentes. Sabe o que é indigente? Não. É aquela pessoa que morre, não tem ninguém da família com vontade, digamos assim, de ir lá reconhecer o corpo. Ele morre como se ele não tivesse família. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 deles eram alcoólatras. Mais da metade das mulheres eram prostitutas. Os 540 descendentes de Jukes custaram ao Estado americano $1.250.000. Nós estamos falando de 1.394 pessoas que não custaram $1 e de 540 que custaram $1.250.000. Sabe qual que é a diferença disso? Deus. Um deles decidiu servir a Deus e abençoou a geração dele. O outro decidiu negar a Deus e amaldiçoou todas as pessoas que vieram depois dele. Por que no meu entendimento eu vejo que ele conseguiu achar 1.394 pessoas e no outro ele conseguiu só achar 540? Porque as pessoas foram morrendo pelo caminho e não foram deixando descendentes. A família ficou muito menor. Por quê? Porque eles não abençoaram as gerações posteriores. Irmãos, infelizmente Max Jukes fez a escolha errada. Ele escolheu a morte em vez de escolher a vida. Nós temos feito a escolha certa ou a escolha errada. Amém? Nós temos decidido viver para Deus e ter uma vida abençoada, uma descendência abençoada. Nós temos escolhido viver em cima do muro e se amaldiçoar a nossa geração. Irmãos, como vocês sabem, eu sou advogado e eu tive a oportunidade 2 vezes de ir, uma vez numa penitenciária e uma vez numa delegacia, visitar clientes do escritório. Amém? Uma vez eu fui na delegacia, irmãos, um rapaz de 20 e poucos anos tinha sido preso, numa cela de, 9 metros quadrados, tinha uns 40 caras lá dentro. Eu levei o documento para ele assinar a procuração, ele não conseguia chegar até a porta para assinar a procuração. Eu tive que entregar o documento e a caneta para eles, os caras foram passando de um para um, ele pôs na parede, conseguiu assinar e me devolveu o documento. Porque ele não conseguia passar pelas pessoas para chegar até a porta da cela. E fui na penitenciária visitar um outro cliente. Irmãos, dizem que aquilo ali é próximo do inferno. E eu vou dizer com vocês para todas as certezas, aquilo ali é muito ruim. É muito feio, mas aquilo ali não é um milionésimo, será que existe essa palavra do inferno? Humanamente falando, não queira ir para lá. Mas espiritualmente falando, não queira ir para o inferno. Não brinque com coisa séria. Sabe, a Bíblia diz que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Tinha um amigo do meu pai que era engraçadinho, que ele falava que ele ia arrancar todos os dentes dele para não ter ranger de dentes. Irmãos, o inferno não é brincadeira. Não queira ir para lá. Não lute com todas as suas forças para ir para o céu. A gente pode ter uma vida abençoada hoje, aqui com Deus. Mas se nós continuarmos brincando de ser crente, nós iremos para o inferno. Amém? A Bíblia diz que a porta para ir para o céu é estreita. Sabe o que ela quer dizer? Que nós precisamos andar de acordo com a palavra. Para ir para o céu não é fácil, irmãos. Nós precisamos tomar posse disso todos os dias. Assim como diz que a porta do inferno ela é larga. E muitas pessoas têm ido para o inferno todos os dias por falta de se posicionar em Jesus, por falta de se posicionar em Cristo. Amém? Hoje nós aprendemos um pouco do que aconteceu nos nossos ancestrais, influenciam na nossa vida. Nós precisamos mapear a nossa vida e quebrar isso, cortar esse cordão e refazer as bênçãos para os nossos sucessores. Amém, irmãos? Como eu falei no começo do culto, não existe nada mais importante para nós aqui na terra do que a nossa família. Vocês acham que eu quero que os meus filhos vão para o céu ou para o inferno?
Um tem 4 e o outro tem 2. É lógico que eu quero que eles vão para o céu. Sabe qual é a única forma deles irem para o céu? Se eu desde pequenininho implantar na cabeça deles a Bíblia. Enraizar no coração deles a palavra de Deus. Como eu falei, irmãos, na semana passada, o diabo não brinca. As nossas crianças, os nossos jovens, eles sabem, o diabo sabe onde ele está batendo. Ele sabe a estratégia dele para levar as pessoas para o inferno. Ou a gente se levanta e toma posse disso e guerreia com isso, ou a gente vai perder essa guerra. Ou nós vamos perder a guerra. Amém? A Bíblia diz assim que nós precisamos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Amém? Não é só resistir ao diabo. Muitas versículos falam assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e daí ele fugirá de vós. A única forma de nós vencermos o diabo é a gente se sujeitando ao poder de Deus. É a gente se sujeitando ao que Deus quer para nós. Amém, irmãos? Não brinque com isso. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Ore, irmãos, peça sabedoria para Deus e se arrependa, quebre as maldições que a gente carrega dos nossos antecedentes. Amém? Das pessoas que vieram antes de nós. Amém? Coloque a mão no seu coração, eu quero orar com vocês. Deus, nós queremos te glorificar para esse dia, Pai, queremos te exaltar, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus para a terra, Pai, para que nós pudéssemos ser sarados, pudéssemos ser curados, Pai, nós queremos te agradecer por isso, Deus, porque nós sabemos, Deus, que sem o Senhor nós somos mortos, Pai, sem o Senhor nós estamos derrotados, Pai, nós estamos condenados, ó Deus. Como falei, Pai, o diabo não brinca em serviço, mas o Senhor também não brinca, Deus. O Senhor não dorme, Pai, o Senhor nos abençoa até enquanto nós dormimos, Pai. Mas nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor esteja nos revestindo nessa manhã, Pai, que o Senhor esteja nos libertando, Pai, que o Senhor esteja quebrando as cadeias que nos prendem, Pai, os grilhões que nos prendem, Deus, que seja sendo destruído agora, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós necessitamos, ó Pai, da Tua graça, nós necessitamos, ó Deus, do Teu amor e do Teu poder, Pai. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, Pai, nos liberta, Pai, nos salva, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa nos alcançar hoje, Deus. E que nós nunca mais, ó Deus, saiamos da Tua presença, Pai. Que nós nunca mais, ó Deus, nos afastemos do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós necessitamos da Tua graça e do Teu poder, ó Pai. Enche-nos com o Teu amor, Pai. Enche-nos com a Tua graça e enche-nos com a Tua misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Faça brilhar Seu rosto em Ti, que conceda sua graça e te dê paz. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, é de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.
Glória a Deus, glória a Deus. Amados, eu quero fazer um momento de dízimos e ofertas e quero convidar você a estar abrindo a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, verso 25. Amém? Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Glória a Deus. Amados, pegando um pouco o gancho da pregação, de alguns dias nós vamos falar sobre maldição financeira. Amados, quando Jesus foi pregado no madeiro, Ele levou sobre os seus ombros todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. E levou também, amados, toda a maldição, porque todo homem que era pregado no madeiro era maldito. Então, quando ele foi pregado naquele madeiro, ele levou sobre ele toda a maldição que era para ser nossa. Que era para ser nossa. E o que nós temos que fazer? Nós temos que reconhecer isso, aceitar isso e confessar isso, né? Aquele que confessa isso, então que ele aceita Jesus e confessa isso, toda maldição, toda dor, toda enfermidade vai sobre ele. E maldição foi quebrada, mas nós temos que resgatar isso, tomar posse disso. Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar numa maldição financeira. Tem pessoas que têm uma maldição que não conseguem se dar bem naquilo que faz. Ele é um profissional bom, mas ele não consegue, porque ele sempre está com dívida, ele sempre está indo à falência, né? E a palavra de Deus diz que nós não devemos estar ansiosos. O que é uma ansiedade? Uma ansiedade é uma preocupação exagerada quanto àquilo que nós vamos comer, beber ou vestir. Então agora eu devo que cruzar os braços e achar que tudo cai do céu. Não, querido, você não deve assim se preocupar demasiadamente. Você tem que confiar, crer e confiar em Deus, e trabalhar, e se esforçar, e dar o seu melhor, sabendo que Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele que faz fazer com que você venha a ser próspero, através do seu esforço, através do seu trabalho, através da sua predisposição em fazer o melhor e dar o melhor, e confiar que Deus está à sua frente. E Ele diz: olhai para as aves dos céus, né? Elas não semeiam, não cegam e nem ajuntam em celeiro, mas vosso Pai dá. Por quê? Porque Deus tem um prazer de nos abençoar. Deus tem um prazer de dar para cada um de nós o melhor, para que nós venhamos desfrutar do melhor desta terra. Mas quando que nós vamos desfrutar do melhor da terra? Quando nós colocamos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. E esse capítulo ele fala inteiro sobre isso, amados. E ele termina dizendo assim, Mateus 6:33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando acontece isso? Quando eu coloco o meu coração em Deus. E o dízimo, amado, é o fato de eu obedecer a Deus e entregar a Deus essa área da minha vida, que é a área financeira, e confiar que Ele é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, toda a suficiência, para que assim sejamos bem-sucedidos em tudo que nós
colocarmos as nossas mãos. Então você que vai dizimar, você que vai ofertar esta manhã, pega o seu envelope. Enquanto eu estiver orando, pode vir aqui à frente, pode ficar aqui no gasofilácio. E eu vou pedir para o Miltinho ungir as mãos das pessoas. Amém? Pode vir aqui à frente, amados. Pode vir, pode. Pai, nós queremos agora nesse momento, Deus, queremos engrandecer o Teu nome, Pai. Nós queremos adorar a Ti, Deus. Nós queremos declarar, Senhor, que Tu és o Deus que é o dono do ouro, da prata, Pai. E que nada, Pai, nos faltará, Deus. O Senhor é o Deus que nos faz prosperar, e toda boa dádiva vem das Tuas mãos, Pai. E eu te peço, Senhor, esteja abençoando, consagrando, santificando, Pai, cada pessoa que vai dizimar, ofertar nessa manhã. Senhor, esteja abrindo os céus e derramando uma bênção tal sem medida, que dela venha a maior abastança na vida de cada um dos Teus servos, Deus. Em nome de Jesus, nós ministramos, Pai, a Tua igreja com a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante sobre a vida dos Teus servos. Em nome de Jesus. Amém. É contigo, é por Ti, é de dia e de noite. Aleluia. Tua entrada e saída, em Teu riso, em Teu choro, é contigo, é por Ti. Glória a Deus. Queremos agradecer a visita da irmã, primeira vez, né? Que seja a primeira de muitas, que Deus possa derramar muita graça, muita bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus familiares, sobre a sua casa. Amém, querida? Deus abençoe você poderosamente. Queridos, terça-feira, reunião de oração, não falte, venham participar com a gente. Venham buscar a presença de Deus. Amados, nós estamos numa série de estudo falando sobre quebras de maldições. Se você sentiu o desejo no seu coração de vir compartilhar com a gente, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, porque é um assunto muito extenso para você tratar em 30, 40 minutos, é só uma pinceladinha assim, né? Mas se você tem alguma dúvida, se você quer assim compartilhar com a gente algo da história da sua vida, venha falar com a gente. Nós estamos à disposição de vocês. Amém, amados? Tem algum aviso? Depois nós vamos encerrar o culto agora, e assim que nós encerrarmos, nós vamos dar os avisos. Amém? Coloque a sua mão na posição de receber, querido. Pai, eu quero agora nesse momento abençoar a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. E te peço, Pai, Senhor, esteja derramando uma bênção sem medida sobre cada família, Pai. Que nós tenhamos uma semana de muita bênção, uma semana de muita paz, uma semana de muita alegria, uma semana de muita conquista. Que nós possamos ser cada dia mais, muito mais do que vencedores, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço agora, Pai, Senhor, que nos abençoe, nos leve para os nossos lares em segurança, e que o grande amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as mais doces consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém, amados? Glória a Deus.